casa, pedimos perdão por nossos pecados. Queremos pedir agora que o Seu Santo Espírito esteja conosco, pois iremos abrir a Tua Palavra e que Tua Palavra fale em nossas manhãs, nossos corações. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos falar hoje sobre a palavra certa. A gente sabe que uma das coisas... há um ditado popular que diz assim, que são três coisas são irrecuperáveis na vida: a flecha atirada, a oportunidade perdida e a palavra falada. Essas três coisas são perdidas assim, e não são mais recuperáveis. Quando você lança uma flecha, você não tem como você mais pegar ela. Quando você perde uma oportunidade, né, de trabalho, ou de alguma coisa, uma viagem, assim, não tem como recuperar mais, né? Passou a oportunidade, aí era só de outra vez. E a palavra dita, falada, você falar algo, já foi falado, não tem mais como você recolher a palavra e botar dentro da boca de novo. Se você disse coisas boas, amém, mas se você disse coisas maus que magoam pessoas, aquelas palavras, por mais que você se desculpe com a pessoa e tudo, mas aquela palavra ali marcou a pessoa, né? Marcou aquela situação, e aí não tem mais como se recuperar. Aí tem um filósofo em matemática que ele fala assim, que a maior parte dos problemas do ser humano é decorrente da incapacidade que o ser humano tem de ficar calado. Entenderam como é a questão? Os maiores dos problemas que a gente tem, que a gente arruma, é porque a gente às vezes fala demais. Tipo, a gente não sabe ficar calado na hora de ficar calado e falar na hora de falar. A gente inverte a situação. Tipo, numa briga, numa discussão, é hora de ficar calado. A pessoa está ali brigando com a gente, blá 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 blá. Se você está zangado, está irado ali porque está levando aquelas relapadas da pessoa, é hora de ficar calado. O silêncio, né? Ali. Mas aí a gente mete o pau a falar, blá, 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 e aí vai falar o que não deve, porque tá chateado, tá irado, e aí não vai magoar a pessoa e vai criar um problema maior ainda, né? E até que de fato a gente sabe falar exatamente o que a pessoa precisa ouvir. A gente sabe falar, sabe o que precisa ser dito, mas como a gente está irado, a gente vai falar de forma irônica, né? Vai falar de forma rancorosa, e a pessoa não vai escutar, porque a gente está falando de uma forma acusadora, não de uma forma de amor, porque Jesus repreendia as pessoas, Jesus orientava as pessoas, usava até palavras duras, né? Chamava de víboras, de serpente e tal, mas existia no olhar dele e na hora que ele estava falando amor assim, a pessoa entendia que ele estava chamando eles daquilo ali porque ele queria salvar elas, e se elas continuassem daquela forma não seriam salvas. Mas a gente não, a gente acha que é dono da verdade em certas situações e acaba falando e fazendo coisas que afastam as pessoas tanto da gente como de Deus, né? Na hora que a gente fala coisas de forma errada. Em Provérbios, no capítulo 25, vamos ver aqui Provérbios capítulo 25, versículo 11. A gente vai manusear muito Provérbios. Provérbios capítulo 25, versículo 11. Quem encontrou, diga amém? Então, capítulo 25 de Provérbios, versículo 11. Aí diz aqui, uma palavra apropriadamente falada é como maçãs de ouro em gravuras de prata, ou em bandejas de prata, né? Então está dizendo que a palavra certa, né? A palavra falada apropriadamente, o que é falar a palavra falada apropriadamente? Quando é falado no momento apropriado, no momento certo de ser falado. Aí ele comparou essa palavra com o quê? Com uma maçã de ouro, né? Uma maçã de ouro servida numa bandeja de prata. Mas é uma coisa bonita de se ver, né? Agora, se a gente não fala na hora certa, no momento certo, então muitas coisas são destruídas por causa de palavras ditas em um momento de ira. Tipo, casamentos são acabados por causa de palavras malditas, né? Na hora errada. Amizades, né? Quando os amigos de longa data, né, já foram separados por causa de discussões, de palavras de rancor, de palavras de mágoa que foram proferidas. Namoros foram acabados por causa de palavras também duras.
né? Crianças ficaram cheias de traumas porque os pais a criticavam, né? Tem pais que às vezes não sabem ensinar os filhos, não sabem repreender, chamam o filho de burro. Ah, você é burro, né? Você não sabe nada. Ah, você é broco. São palavras negativas para a criança. Aí a criança está ali com 6 anos, 5 anos, ela de tanto ouvir aquilo ali, ela cresce acreditando que é broca, que é burra, que é ignorante, que é esquecida, que é retardada, entendeu? E aí ela vai ter o quê? Um bloqueio da sua capacidade de desenvolver. Então ela podia se desenvolver de forma melhor, mas ela não se desenvolveu porque ela foi censurada pelos pais na infância. Então, como a criança olha para os pais como exemplo, então se os pais estão dizendo que ela é aquilo ali, ela acredita que é aquilo ali que o pai está dizendo. Então por isso que é importante a gente como pais dizer palavras boas para os filhos, né? Não, filho, você é inteligente, você pode, você consegue, né? Você vai acertar, você agora vai acertar, você é inteligente, tá? Porque aí ele vai acreditar naquilo ali que ele vai se tornar inteligente, né? Aí tipo, nada fica firme diante das palavras dos outros, como eu falei, né? Mas a gente vai ver agora, tipo, em Provérbios, em outros textos, conselhos que a palavra de Deus nos dá para a gente falar de forma oportuna. Vamos ver Provérbios capítulo 10, versículo 19. Volta aí às páginas, capítulo 10, versículo 19. Encontrou tudo, amém? Então, 10, 19 diz o seguinte: na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. Tá vendo? Então está dizendo aqui, na multidão de palavras, ou seja, no falar demais, blá 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 blá, há multidão de pecados. Por quê? Porque no meio da conversa você está pecando porque você diz coisas às vezes que não aconteceu, você diz coisas que não são de verdade ali, porque você está só com raiva, e aí você vai pecar. Mas está dizendo que aquele que refreia os seus lábios, a sua língua, né? Esse aí vai ter o quê? Vai ser sábio. Então é sabedoria a gente falar menos e ouvir mais. Por isso que Deus deu 2 ouvidos e uma boca, né? Para a gente ouvir mais, falar menos, né? Que a gente se torna mais sábio. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1, vamos ver qual é o outro conselho que está aqui. Provérbios 15, versículo 1. Amém? Capítulo 15, versículo 1. Mas assim: a resposta suave afasta a ira, mas a palavra grave atiça a raiva. Tá vendo? Então você está numa discussão, você está numa conversa, se a pessoa está muito irritada, está falando muito alto, você tem que falar calmo, falar com palavras brandas, ou seja, falar com mansidão, falar com serenidade, que aí a raiva da pessoa vai cessar, porque ela vai ver que ela está gritando, zoando sozinha, né? Agora a gente não pode confundir falar calmo, tranquilo com cinismo, né? Porque tem gente que pensa assim: acho que vou falar calmo, vou matar ele de raiva, né? Assim, aí vira age com cinismo, e aí ninguém aguenta cinismo, só se for uma pessoa de sangue barato, né? Porque irrita mais a pessoa ainda. Mas a Bíblia está mandando a gente ser manso na hora de dizer: meu pai não fala assim não, eu estou gritando com você está gritando assim comigo, né? A conversa assim de modo educado, né? Não fala mais baixo, né? Tal. Então a resposta branda acalma o furor, né? Acalma a raiva. Outro texto aqui é Provérbios 18, versículo 21. Amém? Está dizendo aqui que a morte e a vida estão no poder da língua, tá vendo? E aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, a gente vai comer do fruto da ira, né? Não é uma coisa gostosa, né? A gente vai comer do fruto da coisa que a gente fez de errado. Então, muita gente fala: por que aconteceu isso comigo? Por que por que eu perdi certas amizades? Por causa da língua, né? Porque você falou demais. Às vezes, tipo, eu em particular, assim, eu sou uma pessoa que tem muito, eu tenho aprendido com esses textos, com essas coisas, porque eu sou muito sincero, entendeu?
Tipo, eu sou muito transparente. E isso é bom, mas é ruim também, porque às vezes, por eu ser sincero demais, às vezes eu falo coisas que não deveriam ser ditas. Entendeu? Tipo, se eu vejo uma coisa errada, eu vou logo reclamando ali, vou logo repreendendo, vou logo desmascarando. Tipo, eu tenho uma dificuldade de lidar com falsidade. Então, se eu desculpo que uma pessoa é falsa comigo, ou sei que está sendo falsa ali, eu quero desmascarar na hora. E não é certo fazer isso, porque a Bíblia diz que eu devo repreender a pessoa em particular, não é assim? E elogiar em público. Então, às vezes, tipo, tá nós aqui e eu descubro que Carlinhos fez uma falsidade comigo e tal, e aí às vezes eu vou querer desmascarar ele na frente de vocês tudo aqui. Aí, tô errado. Porque eu tenho que conversar com ele, só ele. Particular, né? Você fez isso, é falso, tal. Mas aí, se eu agir, não pedir sabedoria a Deus, por causa da minha capacidade de ser sincero, assim, de falar o que eu penso na cara da pessoa, às vezes, ao invés de ganhar a pessoa para mim ou para Deus, eu vou afastar. Porque nem todo mundo gosta de ouvir a verdade, principalmente dito na frente dos outros, né? Então é algo que eu tenho pedido a Deus, a sabedoria, para na hora da situação eu saber resolver de forma sábia, de forma tranquila, para poder cumprir isso aqui, né? O outro texto está em Provérbios 29, versículo 20. Provérbios 29, versículo 20. Quem contou, diga amém? Mas aqui, olha. Vês tu um homem que é precipitado em suas palavras? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Olha que coisa forte, né? Está dizendo que se uma pessoa é precipitada no falar, nas palavras, há mais esperança para um tolo se salvar do que para ele. Porque ele vai se perder por causa da precipitação de tanto falar, de tanto arrumar confusão, arrumar briga, né? Arrumar conversa. É tipo um barraqueiro ou uma barraqueira. Não tem mulher que é barraqueira e outra barraqueira, tudo quer fazer uma, né? Quer fazer uma zoada, né? Com tudo faz uma zoada, com tudo faz uma briga. Acho que cada família deve ter um desorientado desse, né? Que gosta de fazer, ou uma desorientada que gosta de fazer escândalo e barraco com tudo, né? Então, a Bíblia está dizendo que pessoas assim são tolas, né? E há mais esperança para uma outra pessoa do que para ela, né? Não é sem razão, né, que o apóstolo Paulo, né, aconselhou os Efésios. Vamos ver lá em Efésios que ele aconselhou, capítulo 4, versículo 29 de Efésios. Capítulo 4, versículo 29 do livro de Efésios. Amém? Que nenhuma palavra imprópria proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. Tá vendo? Então a gente tem que promover palavras boas, né? E não palavras que sejam desagradáveis, palavras que edifiquem as pessoas, né? Que tornem as pessoas melhores. Então a gente não deve colocar palavras na nossa boca, palavra torta, palavra imoral, né? Palavras de crítica, né? Palavras de julgamento. A gente não deve colocar isso na boca da gente. E o último texto está em Isaías, no capítulo 50. Isaías, capítulo 50. Isaías 50, versículo 4. Amém? E aqui diz: o Senhor Deus me tem dado a língua do instruído, a fim de que eu deva saber como dizer uma palavra adequada para aquele que está cansado. Ele me acorda manhã após manhã. Ele desperta meus ouvidos para ouvir como o erudito. Então está dizendo que a gente deve pedir a Deus uma língua que seja instruída a falar de forma clara, né, de forma sábia, né, para a gente aliviar o cansaço daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente seja um edificador, né, com nossas palavras.
Que na nossa boca venha sair palavras de alento, né, palavras de conforto, né, e palavras sábias, né? Então, e para isso Deus vem nos dar sabedoria, e para que Deus venha nos dar sabedoria, a gente tem que pedir a Deus, né, sabedoria, para que Deus nos conceda. Então, nessa manhã nós possamos sair daqui com esse desejo, né, de controlar mais nossos lábios, né, se a gente não tem controlado até agora, né, e ser uma pessoa mais de ouvir e menos de falar, né, ou se for falar coisas que edifiquem, amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Santo Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos pela mensagem dada a nós, pela tua palavra. Aprendemos aqui nessa manhã que não é sábio falar demais e não é sábio nem coerente colocar palavras rudes em nossa boca, palavras que ofendem nossos irmãos, palavras que entristeçam nossos irmãos, mas nos ajuda a ser pessoas mais sábias, que ouçam mais e que falem menos, mas que quando falar, profiram palavras que edifiquem as pessoas que estão no nosso convívio. Te pedimos tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.